dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao CEGESP, para que possamos fazer mais uma reflexão, dando início à nossa semana. Vamos lembrar a todos que na segunda-feira acontece o estudo do Evangelho segundo Emmanuel. Quem ainda não participa, quem deseja participar, conhecer, fazer algumas reflexões em relação ao Evangelho, pode entrar em contato com alguns de nós aqui na casa e nós mandamos o endereço para que possam estudar juntos. Lembrando também que na quarta-feira nós temos durante o dia, das 14 às 17, o atendimento fraterno presencial aqui em nossa casa. Então, se alguém desejar conhecer um pouquinho mais a doutrina, conversar sobre algum tema relacionado ao Espiritismo, pode se dirigir até aqui. Ainda na quarta-feira, nós temos o estudo dos jovens, às 20 horas. Também, se vocês têm jovens que desejem, que tenham esse espaço para querer conhecer a doutrina, passamos também o endereço virtual para que possam participar. Também no dia 14 de agosto vai acontecer a sopa que o CEGESP sempre realiza, mas aí não vai ser o jantar presencial como nós sempre fazemos. As sopas vão estar em 3 sabores, será retirado, compram o cartão, né, e será retirado lá no Gresga. Mas aí nós teremos mais informações para vocês. Quem desejar aí participar e apoiar a casa, sinta-se à vontade. Na saída também, se alguém desejar conversar um pouco, tirar alguma dúvida, ter uma conversa fraterna, ao final estarei ali aguardando e poderemos conversar um pouco. E para darmos início, também no domingo, até semana passada nós estávamos fazendo apenas de manhã o Evangelho. E agora nós voltamos com o atendimento do Evangelho, né? De manhã e à noite. Então tem a lista, preenche a lista e pode escolher um dos horários para participar. E para darmos início então à reflexão do dia de hoje, nós vamos convidar a nossa irmã Ana Paula para fazer uma leitura para nós. Bom dia. Uma telha. Revista Espírita, 1862. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés, ele diz: que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como toda a gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo. Como ele próprio disse, que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta, o espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes, que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu, para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Mas, que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomais vossas providências, colocai em ordem vossos negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário,
estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Supondo que sejais obrigados a empreender essa viagem da noite para o dia, e que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que se estivesses prevenidos de bastante antecedência, teríeis disposto tudo quanto fosse necessário para vossas conveniências e vosso conforto. Então, todos os dias estáis dispostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente, contudo não pensais nisso, mais do que tivesses de viver perpetuamente na terra? Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos que por numerosos acidentes aos quais escapais, e só lhe tendes esta expressão: que sorte! Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tens para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque da maneira que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação dos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas, ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lhe encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com um ódio no coração. Como alguém que caísse na água com uma pedra atada no pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar a fim de conquistar-lhes o perdão, pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estardes sempre prontos para a partida, ao primeiro sinal, a fim de não serdes tomados da surpresa. O Espírito de verdade. Convido a todos para que juntos possamos fazer uma oração para dar início a esta reflexão do dia de hoje. Deus nosso Criador, Jesus nosso amigo, que nos acompanha e nos atende em todos os momentos. Gratos te somos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Terra, aprendendo um pouco mais sobre esse planeta, sobre a grande viagem que estamos a fazer. Que possamos conhecer enquanto aqui estivermos e possamos realizar o melhor que a nossa consciência, que o nosso conhecimento possa realizar. Assim também, rogamos para que os irmãos espirituais que nos atendem possam bem orientar a nossa irmã Janete, que trará o tema de hoje para a nossa reflexão. Que possamos nos encher da tua alegria, do teu conhecimento e possamos cada vez mais dividir com os nossos companheiros aqui da Terra todo o conhecimento e aprendizagem que tem proporcionado a cada um de nós. Muito obrigada, esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom dia a todos. É sempre uma alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? O tema que hoje nós vamos abordar, ele é do capítulo 5,
que tem como título Bem-aventurados aflitos. E nos coube hoje o item 22. Item esse que nos fala: se fosse homem de bem, teria morrido. Se nós olharmos apenas o título, provavelmente a gente já passa a julgar. Porque nós estamos vivendo um momento bastante conturbado. E quando nós pensamos nos inúmeros casos de morte que estamos tendo, e pegamos esse título, né, se fosse homem de bem, teria morrido, né, qual é o nosso primeiro pensamento? É muito comum que nós julguemos. E aí vem aquela indagação: mas afinal, o que é bem para você? O que é mal? Né? Porque a doutrina nos explica que o bem, quando nós falamos no bem ou quando nós falamos no mal, qualquer pergunta que você faça com relação a Kardec, Kardec diz que o mal, né, é a ausência do bem. Então, se nós pegarmos na questão do dicionário, o que é o bem e o que é o mal? Bem, então, de acordo com o nosso dicionário, é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, é a manutenção, o aprimoramento e a manutenção e o aprimoramento ao progresso de uma pessoa e de uma coletividade. Já o mal é tudo que é prejudicial ou fere o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, que é nocivo para a felicidade, ao bem-estar físico e ao moral. Agora, quando a gente vai para o conceito espírita, do contexto bem e mal, bem, conceito de bem e mal dentro do contexto espírita, ele nos diz então que bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. A partir do momento que nós temos a concepção, então, do que é bem e mal, de acordo com a doutrina espírita, nós passamos a conhecer um pouquinho do que esse item 22 traz para nós. Ele nos diz: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, Deus dá ao espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que como recompensa do seu mérito receberá o favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando repetirdes esse axioma, não duvideis de que proferis uma blasfêmia. Muitas vezes agimos assim. Afinal, deveríamos nos perguntar: quem somos dentro da nossa pequenez para julgar? A doutrina nos fala que nós viemos a esse planeta ignorantes. E à medida que a gente vai estudando, né, desenvolvendo, progredindo, a gente vai entendendo os ensinamentos do Mestre. Mas nós nos antecipamos muitas vezes em julgar. Dentro do quê? Dentro das nossas concepções, das nossas vivências. E por isso, às vezes, agimos julgando. Sobre quais elementos, na verdade, nós estamos pautando as nossas convicções? Estamos pautando em cima do que a gente acabou de definir, bem e mal, dentro do que a doutrina nos traz, dentro do que o dicionário nos traz, para corroborar com o nosso entendimento? Podemos, inclusive, equivocar-nos ao interpretarmos as palavras do próprio Cristo, já que o novo está pautado no sentido de progresso. Portanto, necessitando ter mais tempo para evoluir, e assim que viva mais para poder cumprir.
entendendo as verdades de Cristo, podendo inclusive ser através das vicissitudes da vida, que ele possa aprender. Mas na concepção de vista do ponto material, é muito comum que ainda julguemos. Então, quando se fala do novo, né, na própria narrativa do Evangelho, ele nos traz um novo em termos de aprendizagem. E isso não quer dizer a questão da idade. Nós podemos ter uma pessoa que possa ter uma idade elevada, mas às vezes o aprendizado, o desenvolvimento nesse plano terreno ainda necessite muito para progredir. E por isso, às vezes se perguntam, mas por que uma pessoa ainda com tanta idade, com tantos problemas de saúde, ela ainda está nesse plano? E é essas explicações que o Evangelho nos traz. Refletir sobre o conceito de bom e mal é muito mais amplo do que pensamos. Na questão 634 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e também descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiências e, para isso, preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Simonete Rocha, em uma das abordagens de palestra, ela nos traz uma narrativa de uma história em que um espírita estava indo para uma viagem e ele derrapa o carro. E nessa derrapagem, ele dá 4 voltas na pista. E quando ele se depara com isso e percebe que ele não tinha desencarnado, ele agradece a Deus, chega em casa, abraça seus filhos, né, e abre o Evangelho para tentar entender, né, o que aconteceu, porque naquele momento, dirigindo corretamente, de repente ele tem uma derrapagem e poderia ter morrido naquele exato momento, mas não foi. E ele abre exatamente no item que nós estamos abordando hoje. Se fosse homem de bem, teria morrido. E ele passa então a refletir. E ele diz: meu Deus, o que você quer me trazer? Né? Qual é a reflexão que eu preciso ter a partir desse momento do que aconteceu? E aí, mais aprofundando a leitura, ele entende que naquele momento era simplesmente um alerta. Alerta que a própria leitura inicial hoje nos traz. Né? Estamos preparados para desencarnar amanhã? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Estamos deixando para depois fazer algumas coisas? Ou realmente estamos vivendo de acordo com os princípios que Jesus nos traz, cientes de que amanhã pode ser a nossa grande partida e que tudo que nós estamos deixando, em termos, quando a gente pensa tudo deixando, é família, os nossos amigos, né? Como está essa relação? Porque esse é a maior dádiva da nossa vida. Quando fala da questão material, ele está simplesmente dizendo que nós não podemos nos prender a questões de ordem material, mas que nesse mundo material nós temos, como a leitura inicial nos traz, né? Nós temos que viver bem, e o viver bem está condicionado ao que nós estamos fazendo da nossa vida no dia a dia.
como nós estamos nos relacionando com as pessoas que nos foram direcionadas para esse plano terreno. Porque nada é por acaso. Você está na família que deveria estar. Você está no lugar onde você deveria estar. Tudo está de acordo com aquilo que você programou na sua vida. Tudo está onde deveria estar. O Evangelho, então, ele ainda continua, né? É um pequeno trecho com 2 parágrafos, mas com uma profundidade imensa. Se morre um homem de bem e ao seu lado, ao lado da sua casa, mora alguém considerado malvado, apressai-vos em dizer, melhor que tivesse sido aquele outro. Cometeis um grande erro, porque o que parte terminou sua tarefa, e o que fica talvez não tenha nem começado. Por que quereis então que não tivesse tempo de completá-la, e que o primeiro ficasse ligado à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e continuasse na prisão, enquanto se desse liberdade ao que a ela não tem direito? Sabeis, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes na terra, estáis em cativeiro. Nessa mensagem, Fenelon comenta o uso das expressões usadas diante da morte, por pessoas que emitem conclusões apressadas, ditas sobre o ponto de vista da unicidade da existência, não visualizando nada além do mundo em que vive. Se alguém considerado mal escapa de um perigo, se fosse homem de bem, teria morrido. Morre uma criança, coitada, nem viveu ainda. Morre uma pessoa de meia idade, se diz, agora que eu poderia viver? Essas e outras frases são cotidianamente repetidas, gerações por gerações, sem maiores reflexões. Indicam a ignorância das leis divinas, visão estreita baseada apenas no mundo em que vivemos, no nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Daí a importância de estudos e análises sobre a continuidade da vida além da morte. E principalmente das vidas sucessivas, a única lei que explica muito e muitos fatos da vida, a que demonstra a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos. Na revista O Reformador, de novembro de 2009, ela nos traz a seguinte narrativa. Não obstante, como diz Fenelon, há provações difíceis que podem ser evitadas na medida em que as pessoas substituam a moeda da dor pela moeda do amor, que se exprime na prática do bem para resgate de débitos kármicos. E aí ele traz uma história. Um homem bom, cumpridor de seus deveres, praticante da caridade, sofreu uma hemorragia cerebral. Embora contando com preces e vibrações de toda a comunidade espírita, sob sua direção veio a falecer. Os familiares questionavam até que ponto vale a pena exercitar o bem, se falta a proteção divina em situações dessa natureza. Suas dúvidas foram sanadas quando um mentor espiritual informou-lhe que o falecido tinha por programação existencial a ocorrência de graves limitações físicas, em existência vegetativa para resgate de débitos kármicos. Em face de seus méritos, a misericórdia divina o liberou da penosa situação, transferindo-o para o mundo espiritual. Olha que história, né? Às vezes, e aí é uma alerta para a gente no sentido da própria oração. O Evangelho nos diz que nós devemos seguir a vontade do Pai
ciente de que Ele tudo faz para o nosso bem. Se confiamos e temos a fé em Deus, a nossa oração sempre deve ser segundo a vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E a partir do momento em que essa história nos traz, foi orado sim, mas foi orado para que Deus fizesse o melhor. E o melhor na concepção de Deus, de acordo com a evolução desse espírito, né, foi que ele partisse, porque se ele ainda fosse viver, teria toda a questão de uma programação de vida. Então, veja que reflexão linda que nos traz e que nos alenta, né, que nos traz explicações para que a gente possa compreender por que em determinados momentos alguém que talvez ainda na nossa concepção teria que viver, ela parte. E eu falo, e quando a gente fala, né, muitas vezes a gente diz assim, é fácil falar quando a gente não vive. Mas todos que estão aqui provavelmente já viveram momentos como esse. Eu vivi muito isso e consegui viver por 1 ano e pouco com a questão da história do meu irmão. E realmente, se você pensar só no mundo agora, a gente diz assim, mas por quê? Não é por que foi agora? Por que essa concepção? Ou por que teve que partir? Mas quando a gente entende a doutrina espírita, a gente realmente passa a entender que existem outros mundos e que talvez aquela situação ocorrida naquele momento foi o melhor para ele. Né? Já se passaram muitos anos, mas hoje já dá para entender perfeitamente. A programação biológica da raça humana atinge perto de 100 anos. Raros atingem essa idade, porquanto passamos a vida inteira a brigar com o corpo, submetendo a maus tratos de várias maneiras. Vícios como cigarro, álcool, a droga, alimentação em excesso, trabalho indisciplinado, repouso insuficiente, sedentarismo, tensões nervosas, irritações, mágoas, ressentimentos, ódio, rancor. Tudo isso agride o corpo, produz males que abreviam a existência. Isso sem falar em pessoas que se matam a partir de graves desvios de comportamento. Basta lembrar jovens que se envolvem com a criminalidade. A expectativa de vida para eles se reduz a 25 anos. Não por prêmio ao esforço do bem, mas por lamentável comprometimento com o mal. Poucos ultrapassam essa idade, habilitando-se a penosos reajustes no plano espiritual e atormentando resgates em futuras reencarnações. Muitos literalmente são expulsos do corpo, como quem deixa uma casa que lhe cai sobre a cabeça por ter cuidado mal dela. É importante lembrar que sempre haverá pessoas que vivem no bem e outras equivocadas. André Luiz nos diz que quando um espírito consegue viver plenamente o tempo de vida física que lhe foi concedido, cumprindo o que veio fazer na Terra, é recebido com festas, como um completista. Esse é um aspecto interessante que deve merecer nossa reflexão. Todos reencarnamos com algo a fazer. Não estamos aqui por acaso. Há tarefas, compromissos assumidos. Alguns podemos citar: famílias, pais, irmãos, cônjuges, filhos. Há ajustes a serem feitos relacionados com desentendimentos do pretérito e dificuldades de convivência do presente. A sociedade, além da atividade profissional em favor da própria subsistência, somos convocados a algo a fazer em prol do bem comum, sedimentando a solidariedade em nós a caminho do amor, lei suprema de Deus. A eternidade. Já vivíamos antes do berço. Continuaremos a viver depois do túmulo.
chamados ao aprimoramento incessante no esforço da renovação a partir do estudo, da reflexão, do empenho, por superar mazelas e imperfeições à luz do Evangelho, substituindo o homem velho, cheio de defeitos, pelo homem novo, o homem cristão, capaz de refletir a luz do Cristo em seu comportamento. É importante, nesse particular, a autoavaliação diária. Estou observando o que planejei ao preparar-me para o mergulho na carne? Estou cumprindo meus deveres perante Deus e a minha consciência? Vale lembrar a advertência de Jesus em Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Essa exortação de Fénelon faz lembrar da afirmação de Kardec, quando escreve que só adotou a doutrina da reencarnação vinda dos espíritos, senão depois de havermos conhecido que ela, só ela, pode resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isso, a abstração feita de provas materiais que diariamente delas são dadas a nós e a muitos outros, conforme a Revista Espírita. Quando se analisa esses fatos como a morte, partindo sempre do princípio da pré-existência e da sobrevivência do espírito e da contínua evolução do ser através das reencarnações, percebe-se quão lógico e claro se torna viver. Quem somos? O que é que fazemos? E onde vivemos? E para onde vamos? Compreendemos então que as leis naturais são perfeitas, vindas de um ser perfeito, e confiantes, buscando compreendê-las e aceitá-las através da nossa inteligência e da nossa sensibilidade. Estaremos então desenvolvendo nossas faculdades espirituais, superando a nossa ignorância quanto às leis divinas, abrindo-nos para visualizar horizontes mais amplos que estão muito além do entendimento, apenas da lei física e biológica, as únicas aceitas pela ciência materialista. Assim, não nos deixemos abater por fatos naturais. Não faremos deduções e conclusões levianas diante dos fatos. Caminharemos com confiança e segurança para o maravilhoso destino que nos espera. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia. Para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição. Cada lição é mensagem de experiência. Cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa bênção. E cada bênção traduz oportunidade evolutiva. E é para isso que nós estamos aqui. Para crescermos, nos desenvolvermos e para que possamos sempre ter a fé em Deus, cientes de que tudo está onde deveria estar, que tudo ocorre de acordo com a sua bondade, por mais que nós não tenhamos o entendimento dos motivos pelos quais ocorrem naquele momento ou naquela situação. Mas sabemos e temos a certeza de que foi o melhor para aquela pessoa, naquele momento. É lógico, não podemos esquecer, como o Evangelho nos trouxe, como toda reflexão,
nós temos o livre-arbítrio. E assim como foi falado daqueles jovens que abreviam o tempo aqui em virtude do caminho do mal, nós temos cada dia a escolha entre o bem e o mal. Cada momento, cada oportunidade nos é dada para que a gente tome a decisão em seguir. E que a gente possa sempre pensar mais profundamente. Porque muitas vezes nós colocamos o mal simplesmente numa conotação muito maior. Mal é alguém que de repente mata alguém ou faz alguma coisa mais grave. O próprio egoísmo nosso, quando nós nos deparamos com uma situação egoísta, em que nós não deixamos evoluir ou progredir, isso é mal. Porque a lei do amor, ela fala do bem o tempo todo, do bem a cada momento. De primeiro sermos bons com nós mesmos, para podermos ser bons com os outros. E a partir do momento que nós temos esse entendimento e essa compreensão, nós passamos não só a entender os desígnios de Deus, mas a aceitá-los. Fiquem com Deus. Ainda sintonizados nessa paz, eu gostaria, como oração final hoje, compartilhar com vocês. Não consigo cantar, mas como eu falei, quando meu irmão faleceu, eu consegui escrever uma letra de música para ele. E hoje ela é uma oração que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, te proteger. Meu irmão, eu estou aqui para te pedir, confie em mim. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer que amo você. Olhe dentro do seu coração, meu querido irmão, sou teu melhor amigo. Olhe dentro do seu eu e deixe-me fazer a vontade de Deus. Meu irmão, eu estou aqui para te dar luz e paz. Meu irmão, eu estou aqui para abençoar a tua vida. Meu irmão, eu estou aqui para te conduzir à vida eterna. E é isso, realmente, que todos nós devemos acreditar. É as mensagens de Deus para toda e qualquer pessoa que perdeu um familiar.